Meus irmãos, hoje queria meditar com a igreja na carta aos Hebreus. Nós faremos a leitura do capítulo 12. E nesse texto, de uma forma especial, nós vemos o autor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, nos desafiando a vivermos em paz uns com os outros. E ele vai fazendo alguns alertas para que eu e você não venhamos a permitir que as raízes de amargura dominem o nosso convívio, dominem a nossa forma de ser. Dentro desse contexto do livro de Hebreus, nós entendemos que para que haja uma convivência saudável no meio do povo do Senhor, é necessário que a amargura não tenha lugar. E nós estamos vivendo um momento atípico. Nós estamos vivendo um momento onde o coração de muitos se encontra amargurados. E por diversas razões, motivos variados. E quando nós pensamos sobre isso, sobre esse tempo que temos vivenciado e o coração de muitos amargurados, a gente precisa voltar às Sagradas Escrituras e tentar encontrar uma saída que seja viável para que possamos seguir em frente. Sabe, eu creio que Cristo Jesus instituiu a igreja como o seu povo para que essa experiência de fé que nós vivemos fosse uma experiência coletiva e não uma experiência individual. E muitas vezes a gente tem tratado o evangelho e tratado o fato de sermos cristãos simplesmente como uma conduta que eu preciso ter a sós com Deus. E a gente às vezes tem deixado a convivência com os santos. O autor aos Hebreus, quando escreve essa carta, ele escreve para trazer motivação ao coração daqueles primeiros cristãos ali do primeiro século, que estavam vivendo grande perseguição. Eles estavam vivendo uma crise financeira muito grande, e alguns estavam se afastando do convívio da igreja. Então a carta aos Hebreus, ela tem a seguinte métrica: o começo dessa carta, os primeiros capítulos, é dedicado a explicar quem é Jesus Cristo. E vai falando para aqueles hebreus que Cristo Jesus é superior a tudo aquilo que estava na tradição. Ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, ele é superior aos sacerdotes. Ele vai dizendo como Cristo Jesus é superior a tudo que já existiu. E diante de toda essa superioridade que há em Cristo Jesus, nós não temos outra coisa a fazer senão viver por Ele. Mas quando ele vai falar sobre viver por Cristo, viver debaixo dessa graça, no capítulo 10 ele vai nos convidar para que eu e você não venhamos a deixar de congregar. Ele diz que essa experiência com Cristo Jesus deve ser uma experiência coletiva, deve ser uma experiência comunitária, e que nós não podemos nos afastar da graça do Senhor que reside em convivermos como igreja. Ele então começa a desafiar aqueles irmãos a se unirem para conseguir então perseverar diante do dia mau. Ele diz que está chegando o dia do Senhor, ele entende que aquelas pessoas ali estão sendo perseguidas, que estão passando por diversas dificuldades. E então no capítulo 11, ele começa a fazer um panorama dos heróis da fé. Pessoas que, por permanecerem firmadas em Deus, manifestando a sua fé no Altíssimo, conseguiram superar os tempos de adversidade, as amarguras da vida, os problemas que a vida iria impondo sobre eles. E então, eles apresentam agora para essa nova geração um novo caminho, uma nova jornada, uma jornada pautada na fé. E o capítulo 12, então, começa com esse grande anúncio de que uma grande nuvem de testemunhas está a nos assistir, está a nos ajudar, para que eu e você possamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha nessa caminhada, do pecado que nos assedia, e correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Diante de todo esse panorama que ele faz, ele começa então a parte prática da sua carta.
ele começa a dar orientações diretas para que aquelas pessoas pudessem então colocar em prática essa fé em Cristo Jesus e vivendo então como comunidade. E o texto bíblico vai nos dizer a partir então do versículo 14 do capítulo 12 assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a sua bênção com lágrimas. Amém? Essa é a porção da palavra que o Senhor tem para a gente nessa manhã. E o texto começa então com um apelo para que eu e você possamos nos esforçar para viver em paz. Que eu e você temos que, de fato, suar, nos desgastar para que a paz seja instaurada. É interessante porque a sensação que nós temos é que a paz é algo que independe das circunstâncias. Muitas vezes a gente pensa que para que haja paz não é necessário esforço algum, mas para que haja guerra sim, é necessário um grande esforço nosso. Mas o que nós vemos é que é justamente o oposto. A paz é um estado de espírito que requer de mim, de você, uma ação, que requer de mim, de você, uma busca. Na verdade, se nós não venhamos a fazer nada, o que nós vamos ter é um caos. Imagine aí você dentro de casa. Para que a casa fique em paz, a gente precisa lavar pratos, a gente precisa limpar a casa, a gente precisa arrumar a casa. Se a gente não fizer absolutamente nada, nada, e também não sujar, vamos dizer, esforço nenhum, mesmo assim, o nosso ambiente ali vai virar um caos. Vira ou não vira? Quem tem casa de praia vai lá, um final de semana, curte e diz, eu quero saber, eu vou deixar tudo arrumadinho para que quando eu vier da próxima vez já esteja tudo no lugar. Aí você arruma, você limpa, deixa tudo pronto. Com 15 dias você volta. Como é que está? Tudo bagunçado, né? Poeira. Sabe, nós temos uma tendência natural, depois que a corrupção entrou no mundo, em que a nossa natureza, ela progride em direção ao caos. E é necessário, da nossa parte, uma ação para estabelecer a paz. É necessário um esforço nosso para que a paz seja instalada. E isso vale para as nossas relações. Sabe, muitas vezes nós nos acomodamos nas relações achando que se nós não fizermos absolutamente nada, a relação vai permanecer. Boa parte das DRs entre os casais é justamente por esse limbo, essa ausência de ação dentro do casamento, é a monotonia, é a sensação de que você não é mais nem amado porque não tem nenhuma ação que vem em tua direção para provar esse amor. Se simplesmente somente conviverem, sem que haja um esforço mútuo, mais cedo ou mais tarde o casamento vai sendo minado a tal ponto de se transformar num verdadeiro caos e a gente não sabe o que originou aquele caos. Muitas vezes os casais vêm conversar com a gente, aqui os pastores, e a gente começa a tentar descobrir por que aquilo aconteceu e a gente não consegue encontrar onde foi que surgiu, o que desencadeou aquele problema, aquela confusão. A gente não consegue identificar simplesmente porque em algum momento ambos ou um dos dois deixou de se esforçar para manter o vínculo da paz no lar.
A paz é conquistada por meio dos esforços. É necessário se esforçar para viver em paz. Sabe, quando a gente usa essa expressão, esforcem-se para viver em paz com todos, ela faz muito sentido quando a gente olha uma pessoa que é difícil de lidar. Quando a gente encontra uma pessoa turrona, uma pessoa amarga, uma pessoa respondona, quando a gente encontra uma pessoa de ânimo dobre, quando a gente encontra esse tipo de pessoas, a gente diz, é mesmo, pastor, é um esforço para conviver com essa pessoa, é um esforço para estar em paz. A gente tem às vezes que fingir que não viu, às vezes a gente tem que segurar uma resposta, tem que engolir o sapo. É desgastante, a gente se esforça para manter a paz. Só que esse se esforçar para manter a paz não é apenas para pessoas de difícil convivência. O se esforçar para manter a paz é com todos. É com todos. Eu sei que tem gente que é muito fácil conviver. Tem gente que parece que a gente não precisa se esforçar para estar ali com aquela pessoa, não é? Tem gente que é gostoso estar na presença dela. Mas mesmo essas pessoas que não requerem de mim, de você, esse esforço todo, é necessário que a gente olhe com carinho e se esforce. E se dedique. A gente percebe isso na criação dos filhos. Às vezes a gente tem um filho que perturba mais, que dá mais trabalho, que tem dificuldade de fazer isso, fazer aquilo, é desobediente, e às vezes toda a energia dos pais se voltam para aquela criança que dá trabalho. Enquanto o outro é quietinho, é responsável, faz o dever de casa, está tudo direitinho, e como nós nos esforçamos muito por conta daquele que bagunça, às vezes, aquele que é quietinho, que é comportado, começa a dizer, eu acho que meu pai não me ama. Eu acho que a minha mãe não me ama. Porque eu não vejo esse esforço, essa preocupação toda comigo. Sabe, independente de como seja a relação, eu e você precisamos nos desgastar por ela. Somente com o esforço nós conseguimos viver em paz. Mas o autor do texto não está falando simplesmente paz em casa, paz na relação entre filhos, entre marido e mulher. O autor do texto está falando sobre vivermos em paz na comunidade dos santos, em permanecermos em comunhão enquanto igreja. E sabe, isso é um desafio ainda maior. Permanecer uma igreja unida requer esforço. Porque a nossa tendência natural é nos afastarmos do convívio, é nos afastarmos da igreja. Um período como esse de pandemia, quantas pessoas simplesmente abandonaram o convívio, se acostumaram com não estar mais no templo, se acostumaram com não fazer mais parte de um pequeno grupo. São grandes as perdas. São grandes as perdas. E eu sei que muitos que estão aqui porque se esforçaram ao longo desse tempo para não perder esse vínculo. Quem aqui acha muito difícil e não conseguiu se adaptar com os cultos online? Levanta a mão, só para identificar se tem alguém aqui. Olha aí, tem um número razoável. Tem um número razoável de gente que diz, rapaz, não dá, não consigo. E é desafiador mesmo, porque a gente foi criado para estar com gente, a gente precisa socializar, a gente precisa viver igreja, e a ideia de estarmos ali na tela, lógico que é necessário e foi um recurso muito importante, mas aquilo ali às vezes nos dá a impressão de que nós somos meros espectadores daquilo que está acontecendo na igreja. Como que se a igreja fosse apenas esse palco onde as câmeras pegam, e não é. A igreja é um corpo vivo, um corpo em movimento, e que a gente precisa se esforçar para estabelecer a paz no meio do povo do Senhor. O texto nos desafia então, para que nos esforcemos para viver em paz com todos, e para sermos santos. E então ele faz um alerta dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o nosso objetivo como igreja do Senhor
não é outro senão um dia estarmos face a face com Ele. Nosso objetivo como cristão não é de tentarmos ser simplesmente pessoas melhores, não é de melhorar a nossa conduta, as nossas respostas, as nossas decisões, o nosso coração, não. Todo o esforço, todo o empenho que eu e você temos colocado em prática é simplesmente na expectativa, na promessa de que um dia estaremos face a face com o Senhor. Tudo que nós mais desejamos é ver o Senhor. E para que um dia eu e você possamos desfrutar dessa presença gloriosa, precisamos manter a paz, mas precisamos agir em santidade. A jornada do cristão começa com a regeneração por meio da fé, mas ela só vai ser concluída quando passarmos pelo processo da santificação. É da mortificação da carne, é dia após dia renunciando o nosso eu e dizendo: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ou nós sacrificamos a nossa vontade, as nossas concupiscências na cruz e vivemos a vida que agrada ao Senhor, ou no meio da caminhada nós vamos parar. Sabe, se o caos de alguma maneira interfere as nossas relações, se o caos muitas vezes faz com que uma igreja se divida, a ausência de paz faz com que pessoas fiquem sem se falar e sigam rumos diferentes, eu preciso dizer que sem santidade a igreja não avança. Sem santidade não existe vínculo de paz. Sem santidade é impossível vivermos a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas como igreja do Senhor. A igreja do Senhor foi chamada por Deus para ser um testemunho público da regeneração promovida pelo seu Santo Espírito em nossa vida. Nós somos chamados pelo Senhor para ser um testemunho público de santidade. As pessoas no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, precisam olhar para a nossa vida e perceber o bom perfume de Cristo, perceber na nossa vida ações que se assemelhem com as ações de Cristo. Elas precisam olhar e dizer: esse camarada, ele é separado, ele é destinado para uma missão, para um propósito, ele é diferente. Nós precisamos manifestar essa diferença no mundo, pois existe uma natureza que geme, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele nos desafia para que eu e você possamos ser puros, filhos de Deus inculpáveis, que brilham no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós somos chamados para viver em santidade num mundo que age por perversidade. Perversidade. E se queremos estar unidos como igreja, a santidade precisa aflorar no nosso meio. A santidade precisa ser algo contagiante no nosso meio. E sinceramente, irmãos, convivendo nesse ambiente de igreja, a sensação que eu tenho é que o pecado, a transgressão, a imoralidade contagia muito mais rápido do que a santidade. Muito mais rápido. Sabe, você tem vamos pensar nos adolescentes, que é o público que eu trabalho aqui na igreja. Você discipula, você coloca todos eles ali juntos, vai trabalhando, o indivíduo vai aflorando no Senhor, vai se tornando mais espiritual, vai mudando a forma de falar, vai vivendo em santidade. Basta que 1, 2 chegue e comece a conviver com uma conduta estranha, vou usar essa expressão, para que eu tenha todo aquele grupo sendo contaminado e distanciado. E infelizmente, dentro da igreja do Senhor, nós temos pessoas que literalmente são satanás, são opositores, agem como instrumento do diabo. Quantas pessoas não se afastaram da igreja
E quando a gente pergunta o porquê, ela vai falar, porque fulano de tal fez isso, isso, isso e isso. E a nossa resposta é sempre a mesma. Não olhe para o homem, olhe para o Senhor. A igreja é falha, permaneça, persevere. Não se incomode com o que faz o outro, faça você o certo. Mas chega, meus irmãos, chega. O Senhor nos convidou para ser uma igreja santa, imaculada, preparada para o encontro com o noivo. Até quando a gente vai precisar usar dessas desculpas para continuarmos convivendo com a imoralidade no nosso meio? Até quando a gente vai ter que fechar os olhos? Precisamos mudar a nossa forma de ser. Precisamos ser pessoas que de fato exalam santidade. Eu não estou fazendo aqui um discurso moralista, fundamentalista. Não é esse o meu intuito. O meu intuito é despertar em você autorresponsabilidade. O meu intuito é que você olhe para a sua vida e perceba que a caminhada é longa. Nós não terminamos o nosso processo aqui. A jornada de santificação é longa e requer de mim, de você, uma predisposição, um desejo de vivermos algo novo do Senhor, um desejo de sermos purificados pelo Senhor, um desejo de sermos cada dia aperfeiçoados por Ele. Sem esse anseio no nosso coração, sem esse esforço, naturalmente nós vamos desfalecendo enquanto igreja do Senhor. A santidade tem que ser a marca do povo de Deus. Quando o Senhor Deus convidou o povo hebreu para que aquele povo pudesse ser o seu povo exclusivo, Ele deu uma marca para aquele povo, e a marca era uma marca de santidade. Existiam vários rituais, várias leis cerimoniais, justamente para que aquele povo, nos mínimos detalhes, fosse identificado pelos outros como um povo limpo, como um povo santo, como um povo puro. E a minha pergunta é, o que nos distingue dos demais? Quando as pessoas olham para a gente, quando as pessoas olham para a membresia da primeira igreja batista de Fortaleza, o que é que elas percebem de diferente da sociedade em geral? Quando ela olha para a sua vida, quando ela olha para a minha vida, onde é que identifica que de fato ali está alguém que está vivendo em santidade ou não está vivendo em santidade? O profeta Malaquias, indignado com a corrupção do seu tempo, com os sacerdotes usurpando aquilo que era de direito do povo, com os juízes quebrando com o direito, com o divórcio, o adultério, ele começa a pensar que qual é a diferença que há entre o justo e o injusto? Qual é a diferença que há entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus? Ele estava vivendo no meio de uma geração onde tudo estava tão perdido que ele não conseguia mais identificar o que é coerente e o que não é coerente. Ele falou, qual é a diferença, Senhor? Qual é a recompensa? E o Senhor deixa bem claro, você verá outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e aquele que não serve. Por mais que hoje nós olhemos e não consigamos identificar, vai chegar um momento em que o Senhor fará justiça. Fará justiça. E por que essa palavra tão dura pela manhã? Olha o que o versículo 15 nos diz. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Ele nos desafia a buscarmos a paz, Ele nos desafia a vivermos em santidade, porque muitas pessoas têm se excluído da graça do Senhor. E sabe como é que nós nos excluímos da graça do Senhor? Quando nós banalizamos a graça do Senhor. Quando nós tratamos a graça do Senhor como uma graça barata. Quando nós não entendemos o valor da graça do Senhor. Sabe, existe uma teologia dos nossos dias, que é a teologia da hipergraça. É a teologia que tanto a comunidade dos romanos, como a comunidade de Corinto, tentaram viver no primeiro século. É um desdém com a graça. O que é que eles faziam?
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pecar mais para a graça ser maior. Isso parece uma piada, mas é um raciocínio de muitos. Eu sei que o amor do Senhor cobre todos os pecados. Ele vai englobar. Ninguém diante do Senhor cometeu algo tão terrível que não possa ser perdoado, redimido e ter a sua vida transformada. Porém, quando nós zombamos da graça, quando nós deliberadamente nos afastamos do convívio com o Senhor e vivemos na prática recorrente do pecado, transformando esse pecado numa iniquidade, num estilo de vida, e continuamos frequentando a igreja como se nada tivesse acontecido, continuamos nas nossas relações, entendendo que a graça do Senhor vai ser poderosa para nos livrar. Isso quer dizer que eu e você não conhecemos realmente a graça, porque essa mesma graça que nos perdoa é a graça que nos transforma. E se você não passou por essa transformação, é porque você não conheceu a graça que perdoa. Essa graça nos liberta do jugo da escravidão do pecado. Sabe aquele loop? A gente tenta sair do pecado e não consegue, tenta sair do pecado e não consegue, que Paulo narra no capítulo 7 de Romanos, que ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No capítulo 8, no verso 1, ele diz: quem é que vai livrá-lo? Ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, desde que eu e você não nos excluamos da graça. Não podemos brincar com a graça do Senhor. Precisamos tentar viver em paz com todos, precisamos buscar a santidade, mas entendermos que só estamos unidos enquanto igreja do Senhor pela graça manifestada por meio do seu Filho na cruz do Calvário. E dessa graça ninguém pode desdenhar, dessa graça ninguém pode brincar. Tudo aquilo que nós plantamos, a gente vai colher. Ninguém se exclua da graça. A sequência do versículo 15 diz assim: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O que são então essas raízes de amargura? A figura utilizada aqui é para ervas daninhas. Sabe que você tem ali uma plantação, tem ali as suas flores, do nada começa a nascer umas ervas que você não plantou, você não botou ali. E que se você não estiver bem atento e tirar a tempo, ela vai corroendo tudo, vai destruindo tudo. O que o texto está dizendo é que essas raízes de amargura não pode brotar no meio de nós. E isso não está falando sobre individualmente, não está falando sobre o teu coração, não pode surgir uma raiz de amargura, não. Está falando no meio do convívio da igreja. Ninguém pode se levantar como uma raiz de amargura, porque vai contaminando todo mundo e vai desestimulando ao convívio da fé. Literalmente, o autor de Hebreus está dizendo que algumas pessoas precisam ou mudar a forma de ser, ou precisam estar em outro ambiente, pois senão vão contaminar a muitos. A muitos. E a gente precisa olhar para a nossa vida. A gente precisa sondar o nosso coração e tentar entender quem é que nós somos diante disso tudo. No convívio da igreja, quem eu sou? Eu sou aquele que estimula os outros a crescer, a participar da fé, a buscar a santificação, a executarem a sua missão, ou eu sou aquele que é a pedra de tropeço? Ou eu estou na igreja para fazer com que os outros caiam? E infelizmente tem muitos assim. Muitos assim. Sabe, quando nós olhamos para o convívio da igreja, a gente precisa entender que ela é um extrato da sociedade. Tudo que tem na sociedade, nós encontramos na igreja. Tudo que tem lá fora, nós encontramos aqui dentro.
Mas aqui dentro deve haver uma predisposição para transformação. Lá fora tem adúltero, aqui dentro da igreja tem adúltero. Lá fora tem mentiroso, dentro da igreja tem mentiroso. O que tiver lá fora tem aqui dentro. Mas ou aqui dentro a gente entra na perspectiva de que vamos ser transformados, ou então seremos apenas pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Sabe, se tem uma coisa que me deixa irritado, é quando eu vejo pessoas se aproveitando da fé alheia. Quando eu vejo pessoas se aproveitando da inocência do outro. Infelizmente, muitas vezes surgem em nosso meio pessoas, como eu falei aqui, que são verdadeiros opositores. Instrumentos de Satanás para fazer com que outros caiam na fé. E é por isso que nesse momento a gente precisa sondar o nosso coração e se perguntar quem eu sou dentro dessa igreja, dentro do corpo de Cristo. Não podemos permitir que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. E por fim, o autor do texto fala que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O texto termina usando o exemplo de Esaú. Esaú, junto com seu irmão Jacó, ele sendo mesmo gêmeo, sendo o filho mais velho, teoricamente, tinha sobre ele a premissa de seu herdeiro, ser aquele que carregaria o nome da família. E no certo dia, ele sendo um caçador, saiu à caça, depois de estar exausto, cansado, ele volta ao convívio familiar e, cansado e com muita fome, percebe o seu irmão Jacó fazendo ali um guisado. E ele então pede esse guisado ao irmão. Jacó, sendo um enganador, percebe a fragilidade do seu irmão e tenta se aproveitar daquele momento, dizendo: você quer comer? Então me venda o teu direito de primogenitura. Esaú, de forma leviana, precipitada e impulsiva, ele diz: de que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E naquele momento ele vende então o seu direito de primogenitura. Tempos depois, chega o momento da bênção, e o pai pede então que Esaú fosse preparar a sua caça, para que o pai pudesse se alimentar dela. A mãe, estando mais ao lado de Jacó, sabendo daquele intuito e sabendo que era o dia da bênção, planeja com Jacó para que ele engane seu pai, para que ele prepare um guisado, para que ele coloque um pouco mais de pelo em seu corpo, se perfume como Esaú e vá até a presença do pai e receba a bênção. O pai dá a bênção a Jacó e não a Esaú. E Esaú, quando sabe disso, vai à presença do pai em prantos e chora implorando por uma bênção. E o pai diz: eu não tenho mais. E ele dá uma outra bênção ao seu filho. Esaú serve então como símbolo daquele que não se esforçou para viver em paz, como símbolo daquele que não se esforçou para viver em santidade, como símbolo daquele que se viu como uma raiz de amargura no seu ambiente familiar. Esaú é a figura de alguém que caiu da graça, de alguém que desprezou a graça do Senhor, de alguém que desprezou a bênção do Senhor. E agora, cheio de remorso, ele busca arrependimento, mas não encontra. Sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quais são as nossas últimas oportunidades. É por isso que nunca foi tempo de brincar. Nunca foi tempo de desprezar a oportunidade e a graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Esaú caiu da graça, manifestou-se como símbolo da apostasia.
É aquela pessoa que em algum momento manifestou a sua fé em Cristo Jesus, experimentou a comunidade, experimentou a vivência com o Senhor, mas diante das tentações da vida, de forma imprudente, leviana, impulsiva, ele abandonou todas as promessas do Senhor e se deleitou no pecado, e se agarrando com o pecado, desprezando a graça, hoje não encontra mais lugar de arrependimento, a não ser de remorso e tristeza, que todo pecado gera. O salário do pecado é a morte. Por mais agradável, por mais desejoso, por mais que pareça que vai nos saciar, o final do pecado é sempre trágico, é sempre ruína, é sempre tristeza. E o problema do pecado é que ele não desgraça apenas quem comete o pecado. Ele vai arrastando todo mundo que está à sua volta. Nós olhamos para o Éden como símbolo disso. Por conta do pecado de Eva, por conta do pecado de Adão, toda a humanidade padece até hoje. Por conta do pecado do pai, o filho sofre. Por conta do pecado do marido, a esposa sofre. Por conta do pecado do pastor, a igreja sofre. Nós somos um corpo vivo. O que acontece com um, afeta o outro. Então precisamos parar de tratar o pecado como algo que é uma escolha pessoal e que só vai prejudicar a você. O pecado sempre é contra a humanidade, não é contra um indivíduo. Você não peca simplesmente contra a sua própria carne. O pecado sempre vai envolver mais pessoas. O pecado é uma ruína que desgraça a igreja, mas tem um antídoto. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, perdoa pecados e nos dá a possibilidade de vivermos uma nova vida, uma vida distante do pecado. E se queremos ser a igreja triunfante, a igreja preparada para o encontro com o Senhor, é necessário que de forma urgente seja gerada santidade no nosso meio. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Esse é um momento de autoanálise. É um momento teu com o Senhor. Não sei como está a tua vida. Só posso te dizer que essa oportunidade que o Senhor está te dando, mais uma vez, de depender da graça. Esse é um convite do Senhor à santidade. Talvez você esteja surgindo no teu ambiente familiar com uma raiz de amargura que tem contagiado a todos e feito com que todo mundo se afaste da graça. Talvez no teu pequeno grupo, na igreja, mas o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para ser exemplo dos fiéis. O Senhor te chamou para viver uma vida santa, para refletir a imagem de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor como igreja, reconhecendo, Pai, que o nosso coração por diversas vezes deseja o mal. O nosso coração diversas vezes age de forma imoral, profana. E nós não queremos, ó Deus, ser guiados por impulsos, por desejos ou paixões. Nós necessitamos, ó Pai, de uma transformação divina, para que haja paz em nosso meio, para que haja santidade em nosso meio, para que a Tua graça seja abundante, para que a amargura não encontre lugar em nosso coração. Pai bondoso e querido, nos purifica nessa hora. Derrama o Teu sangue precioso, Senhor, nos redimindo de todo pecado, nos afastando de toda condenação. Que todos aqueles, ó Pai, que estão vivendo escravizados no pecado, que estão vivendo na prática da imoralidade, da iniquidade, que nesse momento, Pai, o Teu Santo Espírito quebre essas amarras, que o Teu povo possa estar livre para correr a corrida que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé,
Que a tua igreja, Senhor, seja encontrada por ti nessa hora como uma igreja santa, imaculada, pura, preparada para o encontro com o Senhor. Pois nós declaramos que o Senhor virá. Nós declaramos que o dia vem. Pai, mas que esse dia não seja um dia de terror, não seja um dia de horror para as nossas vidas, mas seja um dia glorioso. O dia em que a noiva se encontra com o seu noivo. O dia que haverá uma grande festa, o dia que a alegria será eterna, o dia que a igreja que está militando, se tornará a igreja triunfante. Nós aguardamos por esse dia, clamando a Ti por santidade. Derrama santidade no meio do Teu povo. É no nome de Jesus que Te oramos, meu Pai. Amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Te convido a se colocar de pé e nesse momento adorar o Senhor junto conosco.